Meu nome é Egídio Dallagnol, eu sou rotariano há 32 anos aqui em Canoas. Eu fui associado ao Rotary Club de Canoas Industrial por 32 anos e agora sou sócio do Rotary Club de Canoas Ozanam. O que eu vou relatar para vocês é o que aconteceu aqui em Canoas, a operação que o Rotary desenvolveu, chamada CD Ozanam, durante a catástrofe climática que se abateu sobre o Rio Grande do Sul no mês de maio deste ano. Entre abril e maio de 2024, em muitas cidades do estado do Rio Grande do Sul, choveu de 500 a 700 milímetros, correspondendo a 1/3 da média histórica de precipitação para todo um ano. Foi a maior catástrofe climática na história do Rio Grande do Sul, superando a anterior, que era de 1941. No dia 1º de maio, o nível do Rio Guaíba estava em 1,60 m. No dia 2 de maio, a 0 hora, ele já estava em 2,34 m. E às 22 horas deste mesmo dia, o nível chegou a 3,62 m, acima da cota de inundação, que é de 3,60 m. E aí começaram os salvamentos, porque foi muito rápido esse crescimento. Vocês vejam, no prazo de 22 horas, o rio saiu de uma cota abaixo do nível de inundação, passando acima do nível de inundação. E só para informação, continuou crescendo até 5,63, que é acima da cota anterior máxima de 41, que era de 4,75. Em Canoas, 50% da cidade foi inundada, atingindo cerca de 170 mil pessoas. Este gráfico mostra o rápido crescimento do nível do Rio Guaíba, superando a cota de inundação num curto período de tempo. Este mapa mostra os 5 rios que formam o Guaíba, que se juntam formando esse grande rio Guaíba. São os rios Jacuí, Taquari, Caí, Rio dos Sinos e Gravataí. Este mapa da cidade de Canoas mostra metade dela que foi totalmente alagada. A parte em laranja, à esquerda, foi alagada, e a parte da direita é a parte mais alta da cidade que não foi atingida. Essas duas fotos de satélite mostram à esquerda Canoas antes do alagamento e à direita durante o alagamento. Essas 3 fotos de satélite, em 3 dias sucessivos, 4, 5 e 6 de maio, mostram bem em cima o rio Guaíba e depois ele chegando na Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos tem dali de Porto Alegre até lá embaixo em Rio Grande, onde ela deságua no mar, tem 300 quilômetros. E essa cor alaranjada é devido à quantidade de água que desceu dos rios, toda cheia de areia e de terra. E nesse ponto, estamos exatamente no dia 2 de maio, Canoas já estava à meia-noite, metade da cidade toda alagada, e a solidariedade do povo brasileiro começou a ser demonstrada. Primeiro salvando as pessoas e os animais, numa enorme demonstração da força da sociedade civil. Só para situar a grande imprensa do Brasil, no dia 4 de maio ainda não estava dando cobertura a essa situação, estava dando cobertura ao show da Madonna no Rio de Janeiro. Aqui vemos pessoas da sociedade civil salvando uma senhora com cadeira de rodas. Nessa mostra pessoal com jet ski ajudando no salvamento. Muitos empresários de outros estados vieram com jet skis aqui para o Rio Grande do Sul para ajudar nessas operações de salvamento. Mais fotos de salvamento com botes. Veja que são tudo botes de pessoas privadas, não se vê um bote da Marinha, por exemplo. E esta foto ficou famosa no Brasil e no mundo e demonstra a resiliência não só do povo gaúcho, mas do cavalo gaúcho. Este cavalo ficou 4 dias seguidos em cima deste telhado até
ser salvo pelos bombeiros. E ele recebeu o nome de Caramelo porque não foi encontrado o dono dele, mas ele foi salvo. Terminados os salvamentos, uma nova grande operação iniciou. Numa verdadeira demonstração de solidariedade do povo brasileiro, uma frota de carretas trazendo doações. E então nós começamos a pensar, onde nós vamos armazenar tudo isso? Como é que nós vamos receber, armazenar, distribuir? Então aconteceu o achado, o pavilhão da Ozanam. Um pavilhão com 13 mil metros quadrados, 17 docas, localizado na Avenida Ozanam, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Esta é uma foto aérea do pavilhão, que é um enorme pavilhão. Aqui se vê a parte frontal, onde estão os escritórios, e na parte lateral de trás, as 17 docas para carga e descarga. O aluguel da imobiliária, que administra o pavilhão, era de R$250 mil por mês. Obviamente, nós não tínhamos recurso para pagar R$250 mil. Mas, novamente, a providência divina apareceu. Surgiu o primeiro e principal parceiro, o dono do imóvel. Através da imobiliária Brandalize, aqui de Canoas, eles me colocaram em contato com a empresa proprietária do imóvel de São Paulo, que é uma empresa do ramo financeiro, e foi quem adquiriu o imóvel, acredito que tenha sido em um leilão, quando a Paquetá Calçados faliu. Então eu liguei para lá. Eu nunca havia encontrado essas pessoas, aliás, nunca as encontrei, nem depois disso. Expliquei a situação, falei que era do Rotary e eles, sabendo que era para o Rotary, disseram: nós vamos ceder o pavilhão sem custo nenhum como doação humanitária de nossa empresa. A primeira ação teria que ser limpar todo o pavilhão, porque ele estava fechado há muito tempo, com bastante sujeira e bagunça lá dentro. Surgiu então a segunda grande parceria, a Igreja Assembleia de Deus de Canoas. Essa igreja tinha 34 templos na parte inundada da cidade e eles estavam procurando também um pavilhão para receber as suas doações. Fizemos parcerias com eles e foi uma das melhores parcerias. E as pessoas que vocês vão ver a seguir fazendo a limpeza do pavilhão são todos membros desta igreja. Hoje é dia 11, estamos aqui num mega de um pavilhão com um monte de docas. Eu e o Leandro, um monte de pessoal desconhecido, mas tudo voluntário. Olha o mega pavilhão, gigantérrimo. Aqui nós vamos armazenar as doações para poder doar para o pessoal, que é as que nós estamos doando, né? Na igreja, para todos ali. Na igreja não, naquele prédio ali que foi nos cedido. E é gigante aqui, gigante mesmo. É lixo, está sendo colocado tudo fora, ó, tudo lixo. Está há muitos anos esse prédio fechado e agora vai servir. Aqui nós estamos limpando, ó. Estava podre, ó. Lá são lugares que estão sujos ainda. Lá está muito sujo. Ó, uma vai varrendo aqui e outra vai juntando e os homens vão carregando e assim é. A união do povo faz a força. Vejam como estava o pavilhão, todo cheio de sujeira. Começamos então a fazer as principais parcerias, que foram o Banco de Alimentos de Canoas, a Fundação Rotária do Distrito 4670, o Rotary Clube Canoas Industrial, a Igreja Assembleia de Deus de Canoas, a empresa JP Abrasivos, as lojas maçônicas, o Exército Brasileiro, a Lojas Avan, mas outras parcerias também foram feitas, porque com 17 docas nós não tínhamos necessidade de tudo. Nós usamos somente 12 e cedemos 3 para a Igreja Assembleia de Deus em tempo integral. Uma doca para uma das ordens de maçonaria, a outra doca para outra grande loja da maçonaria,
uma doca durante um mês para a empresa JP Abrasivos e, em períodos parciais, Igreja Quadrangular, Igreja Pentecostal e SICS, Câmara de Indústria, Comércio e Serviço de Canoas. E as carretas começaram a chegar. A primeira veio de Antônio Prado, do Rio Grande do Sul, com doação de água. Depois vieram muitas carretas de São Paulo, da capital, de Votuporanga, Taquaritinga, Campinas, Limeira, Jaboatão, carretas do Mato Grosso, de Minas Gerais, do Paraná, Santa Catarina. Teve uma carreta de Roraima que levou mais de 30 dias para chegar aqui em Canoas. Do Paraná vieram carretas de Toledo, Curitiba, Londrina e diversas da base aérea de São Paulo. Do Rio de Janeiro, uma carreta só com brinquedos da Aeromote de Belo Horizonte e carretas recebidas pelos outros parceiros que usaram as docas. No total foram recebidas 160 carretas nesses 90 dias. Esta foto aparece à esquerda, aquilo que eu posso dizer que foi a gênese do Rotary Club de Canoas Ozanam. Eu e minha prima Elvira e a de nossa direita o casal, o pastor Leandro e a pastora Edna, da Igreja Assembleia de Deus. E logo atrás deles, pessoas do Rotary de Antônio Prado e o motorista do caminhão. Aqui nós vemos um recorde na manhã do dia 13 de maio, 5 carretas descarregando ao mesmo tempo. Esta foto mostra a chegada de doações para um empresário, que parece que até político é lá em Minas Gerais, chamado Gugu. Ele diz que tem o maior caldeirão da América do Sul. E com esse caldeirão ele produzia marmitas aqui no bairro de Mato Grande, num total de 1.200 marmitas por dia. Porque Canoas estava virada numa verdadeira operação de guerra, não éramos só nós. Havia diversos outros centros de distribuição e inúmeras entidades produzindo marmitas para alimentar não só a população, mas os voluntários. Um caminhão trazendo brinquedos do Rio de Janeiro aparece nesta foto e, em média, as carretas vinham com 20 toneladas, dando um total de 3.200.000 quilos nas 160 carretas que foram recebidas. Após os 10 primeiros dias de recebimento de carretas, o pavilhão ficou desta forma. E começou então a organização. Veja como ficou depois de organizado, voluntários trabalhando. Tivemos muitos voluntários, principalmente no início, nos dois primeiros meses, e aqui nós vemos também crianças ajudando, porque o que acontecia? Os pais estavam com as casas alagadas, estavam todos fora de casa, e eles vinham ajudar, eles traziam as crianças junto, e as crianças acabaram ajudando também. E essa foi a média de voluntários que nós tivemos. No mês de maio, uma média de 114. Sendo que chegamos a ter um pico de 145. E depois foi reduzindo porque a partir de junho e julho a água começou a baixar e o pessoal começou a voltar para os seus empregos e para as suas casas, para começar a limpar e reconstruir a vida. Aqui uma outra foto com os militares chegando e recebendo a orientação de uma companhia rotariana de quais seriam suas atividades naquele dia. Nós procuramos fazer uma valorização financeira da operação para ter uma ideia do porte que teve a operação. Aqui é o custo da operação, desde a locação, mão de obra, almoço para os voluntários, conserto do telhado, todo o custo com empilhadeiras, chegamos a um total de R$1.110.000. Valorizando todas as doações recebidas, chegamos a um total de R$30.308.000. E este é o total da operação, juntando o custo e a valorização das doações. Chegamos a um total de R$31.400.000
em 90 dias. E chegamos finalmente às conclusões. O que se conclui de tudo isso que aconteceu? Em primeiríssimo lugar, a solidariedade do povo brasileiro evitou uma convulsão social. Agora vocês imaginem Canoas com 175 mil pessoas fora de suas casas. Alguns foram recebidos por parentes e amigos, mas outros foram abrigados em entidades. Aqui perto do CD, na UBRA, Universidade de Canoas, havia quase 8 mil pessoas. Isto é, existe 50% de municípios no Rio Grande do Sul cuja população é menor do que 8 mil pessoas. Vocês imaginem então a operação que teve que ser montada para alimentar todas essas pessoas durante 90 dias. E graças a Deus foi evitada uma convulsão social. Vocês imaginem um pai de família com 3, 4 crianças. No primeiro dia recebe roupa e um colchão para dormir, mas e nos dias seguintes tem que alimentar. Um pai de família com 3 ou 4 crianças chorando vai fazer o que for necessário para alimentar a sua família, assaltar supermercado, casas. Mas isso, graças a Deus, foi evitado graças à solidariedade do povo brasileiro. A tragédia propiciou, como um resultado não esperado, mas que aconteceu por causa da tragédia, a criação de um novo clube de Rotary no distrito, o Rotary Clube de Canoas-Ozanam. Este clube iniciou com 24 membros, sendo que 21 dos quais eram novos rotarianos, e hoje já conta com 44 associados. Uma outra conclusão é que o Rotary demonstrou seu valor ao povo brasileiro. E finalmente, uma última grande coincidência. O clube criado, o Rotary Clube de Canoas-Ozanam, não era para ter esse nome. O nome que eu queria inicialmente dar era Rotary Clube Intercâmbios 4670, que é o número do nosso distrito. Só que o Rotary Internacional de Chicago não aprovou esse nome e sugeriu Rotary Clube Canoas Amizade. Eu não gostei e fiquei pensando durante uns 2 ou 3 dias. Até que uma noite me veio uma ideia. Vai ser Canoas-Ozanam, porque foi exatamente lá que começou o clube. E foi aprovado por Rotary Internacional em Chicago. Bem, uma semana depois, quando o nome começou a circular no distrito, um companheiro do Clube de São João, de Porto Alegre São João, me mandou uma observação de quem havia sido Antoine Frédéric Ozanam. Ele foi um ativista católico leigo, nascido em Milão em 1813 e beatificado pelo Papa João Paulo II em 1997. Ele criou a Ordem Vicentina, que é uma ordem que tem exatamente os mesmos objetivos do Rotary. Fazer o bem sem olhar a quem.